Escândalo no STF. Moraes comete erro grave ao pedir prisão de Tagliaferro na Itália. Justiça Internacional rejeita e expõe abuso de poder. No coração da burocracia brasileira, onde o Supremo Tribunal Federal, STF, se arvora em guardião absoluto da nação, surge mais um episódio que revela a fragilidade e o autoritarismo de certas decisões judiciais. Alexandre de Moraes, ministro que há anos acumula poderes extraordinários sob o pretexto de defender a democracia, cometeu um terrível erro ao solicitar a prisão de Eduardo Tagliaferro, seu ex-assessor, diretamente às autoridades italianas. Esse pedido, revelado em documentos judiciais, não só foi rejeitado pela Justiça da Itália, mas também expõe o que muitos veem como uma perseguição política descarada, um abuso de autoridade que mina a credibilidade do judiciário brasileiro e reforça a narrativa de que o STF age como um superpoder incontrolável. Para entender a gravidade desse erro, é essencial voltar ao contexto. Eduardo Tagliaferro não é um criminoso comum. Ele foi assessor-chefe da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação no Tribunal Superior Eleitoral, TSE, cargo que ocupou de agosto de 2022 a julho de 2023, período em que Moraes presidia o tribunal. Em essência, Tagliaferro trabalhava diretamente sob as ordens de Moraes, lidando com informações sensíveis relacionadas à suposta desinformação, que, na visão de muitos conservadores, nada mais é do que uma desculpa para silenciar vozes dissidentes. Mas o que aconteceu para que esse mesmo assessor se tornasse alvo de um pedido de prisão internacional? Tudo começou com acusações da Procuradoria-Geral da República, PGR, em agosto de 2025. Tagliaferro foi denunciado por 4 crimes graves: violação de sigilo funcional, coação no curso do processo, obstrução de investigação e o clássico e abusivo, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. As alegações giram em torno de vazamentos de conversas sigilosas entre servidores do TSE para a imprensa, especificamente para o jornal Folha de São Paulo. De acordo com documentos obtidos, em abril de 2022, Tagliaferro teria admitido passar informações a um redator da Folha, que publicou artigos sobre o tema cerca de 4 meses depois. Esses vazamentos ocorreram em um contexto de ataque à credibilidade do STF e do TSE, como descreve o despacho de Moraes. Mas vamos ser claros, em um país onde a liberdade de imprensa é um pilar fundamental, vazar informações para jornalistas não é necessariamente um crime hediondo, especialmente quando se trata de expor possíveis irregularidades em instituições que se dizem intocáveis. O erro colossal de Moraes veio em janeiro de 2025, quando ele solicitou a prisão preventiva de Tagliaferro à Justiça italiana, alegando divulgação de informações sigilosas em violação dos deveres funcionais e indícios de participação em rede de ataques organizados a instituições republicanas. O pedido foi formalizado pelo Ministério da Justiça e enviado ao Itamaraty em 20 de agosto de 2025, visando a extradição. Em 1º de outubro de 2025, Tagliaferro foi detido na Itália para prestar esclarecimentos, mas não como prisioneiro. Ele foi levado à delegacia para interrogatório, uma medida que muitos comparam a práticas ilegais no Brasil, como prisões para averiguação sem base legal sólida. A reação italiana foi imediata e reveladora. A justiça do país rejeitou o pedido de prisão preventiva, determinando apenas medidas restritivas como a retenção do passaporte de Tagliaferro, proibição de deixar a cidade onde reside no sul da Itália, obrigação de se apresentar periodicamente aos carabinieri e comunicação de qualquer mudança de endereço. Por que isso constitui um erro terrível? Primeiro, porque expõe a hipocrisia do sistema. Tagliaferro era um aliado próximo de Moraes, trabalhando na equipe que combatia a desinformação. Ironicamente, o mesmo tipo de ação que agora o coloca na mira. Como pode um ministro pedir a prisão de alguém que ele próprio supervisionava? Isso cheira a traição interna, ou pior, a uma limpeza seletiva para encobrir falhas no próprio aparato do TSE. Conservadores há anos denunciam que o STF, sob a liderança de Moraes,
usa acusações vagas como abolição violenta do Estado Democrático de Direito para perseguir opositores políticos, especialmente aqueles ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro e ao movimento conservador. Essa cláusula é um coringa jurídico, aplicada de forma arbitrária para justificar qualquer dissidência, transformando o judiciário em uma ferramenta de repressão. Segundo, o erro é estratégico e internacional. A Itália, um país com tradição de respeito ao devido processo legal, não engoliu o pedido brasileiro. Diferentemente de casos como o de Carla Zambelli, que envolvia uma condenação transitada em julgado, Tagliaferro não tem sentença final no Brasil. A extradição sem condenação é questionável sob o direito internacional, e os argumentos contra incluem violações ao devido processo legal no Brasil, como a citação de Tagliaferro via edital, uma prática que ignora o direito à ampla defesa. 3. Além disso, os crimes acusados podem ser interpretados como políticos, o que proíbe extradição em tratados bilaterais. Moraes subestimou a soberania italiana, e o resultado foi uma humilhação pública, o passaporte retido, mas a liberdade preservada. Isso não só enfraquece a imagem do Brasil no exterior, mas também dá munição a críticos globais que veem o STF como um tribunal ativista, distante dos princípios republicanos. Vamos aprofundar o contexto histórico para entender por que esse erro ressoa tanto entre conservadores. Desde as eleições de 2022, Moraes tem sido o arquiteto de uma série de medidas que muitos consideram censura disfarçada. Ele ordenou bloqueios de contas em redes sociais, prisões de jornalistas e investigações amplas contra fake news, sempre sob o manto de proteger a democracia. Mas quem define o que é fake news? O próprio Moraes? Tagliaferro, ao vazar informações, pode ter sido um whistleblower inadvertido, expondo conversas que questionavam a lisura do TSE, algo que conservadores defendem como transparência essencial. Em vez de investigar o conteúdo vazado, o foco é punir o mensageiro, um clássico de regimes autoritários que o Brasil jurou nunca repetir após o fim da ditadura militar. O impacto desse erro vai além do caso individual. Ele reforça a percepção de que o STF é um poder paralelo, acima do executivo e do legislativo, ditando agendas políticas. Com Tagliaferro na Itália, recusando extradição e declarando publicamente que não quer voltar ao Brasil sob essas condições, o processo agora entra em análise de mérito pelos tribunais italianos. 4. Isso pode demorar meses ou anos, custando caro ao erário público em diplomacia e recursos judiciais. Enquanto isso, a direita conservadora no Brasil ganha fôlego para mobilizar manifestações, petições e debates no Congresso sobre limites ao poder do STF. Figuras como o deputado Eduardo Bolsonaro já comentaram o caso nas redes, chamando-o de mais um exemplo de ditadura judicial. E não para por aí. Se a Itália negar a extradição, como parece provável, Moraes ficará com as mãos vazias e sua reputação internacional, já questionada em fóruns como o da ONU por supostas violações de direitos humanos, sofrerá outro golpe. Mas o erro de Moraes não é isolado. É sintomático de um padrão. Lembre-se do caso dos bloqueios do X, antigo Twitter, onde Elon Musk desafiou ordens de Moraes, levando a uma crise diplomática. Ou as prisões em massa pós 8 de janeiro de 2023, onde acusações genéricas foram usadas para deter patriotas sem provas concretas. Tagliaferro representa o insider que viu o outro lado, de colaborador a fugitivo. Sua detenção temporária na Itália, em 1º de outubro de 2025, foi um espetáculo, levado pela polícia, mas solto logo após, com o juiz italiano enfatizando que não há base para prisão sem condenação. Isso ecoa críticas de que o Brasil exporta seu autoritarismo, mas o mundo não aceita. Para os conservadores, esse episódio é uma vitória moral. Ele prova que o abuso de poder tem limites, mesmo para um ministro todo-poderoso como Moraes. A rejeição italiana é um recado claro. O Brasil não pode tratar cidadãos como criminosos sem devido processo. Tagliaferro, agora sob restrições, mas livre,
pode se tornar um símbolo da resistência contra o que muitos chamam de judiciário totalitário. Seu advogado Fábio Pagnozzi, que também representa Carla Zambelli, já prepara defesas robustas, argumentando violação de direitos fundamentais. Olhando para o futuro, esse erro pode catalisar reformas. Propostas no Congresso para limitar poderes do STF, como a PEC da bengala invertida, ou emendas contra ativismo judicial, ganham tração. A direita precisa unir forças. Eleitores conservadores, que representam a maioria silenciosa no Brasil, devem pressionar por accountability. Compartilhe este artigo, debata nos comentários e exija justiça verdadeira, não a seletiva que Moraes impõe. Em resumo, o pedido de prisão de Tagliaferro foi um tiro no pé de Moraes. Um erro que não só falhou em sua execução, mas expôs as entranhas de um sistema podre, onde lealdade é descartável e a verdade é oprimida. O Brasil merece melhor, um judiciário imparcial, que defenda a Constituição e não a si mesmo. Fique atento. Essa história está longe de acabar e a direita conservadora está pronta para lutar. As ramificações políticas e jurídicas. Para uma compreensão mais profunda, examinemos as ramificações políticas desse erro. No cenário brasileiro atual, com o governo Lula enfrentando desgaste por escândalos econômicos e corrupção, o STF serve como escudo para a esquerda. Moraes, alinhado ideologicamente, usa seu cargo para neutralizar ameaças conservadoras. Tagliaferro, ao vazar para a Folha, um veículo crítico ao bolsonarismo, pode ter agido por convicção ou pressão interna, mas o fato é que ele expôs conversas que questionavam a neutralidade do TSE nas eleições de 2022. Conservadores sempre alegaram fraudes eleitorais. Esses vazamentos poderiam ser a ponta do iceberg. Juridicamente, o erro reside na pressa. Pedir prisão preventiva sem condenação viola princípios do Pacto de San José da Costa Rica, ratificado pelo Brasil, que exige proporcionalidade em medidas cautelares. A Itália, signatária de convenções semelhantes, priorizou o direito à liberdade, rejeitando o pedido em 1º de novembro de 2025. Data que marca outra derrota para Moraes. Argumentos contra a extradição incluem: 1. Ausência de sentença final, tornando o pedido prematuro. 2. Crimes políticos como abolição violenta, que não se enquadram em extradição. 3. Violações processuais no Brasil, como citação por edital, que ignora o contraditório. Politicamente, isso fortalece o discurso de Bolsonaro, que de longe denuncia o golpe judicial. Partidos como PL e republicanos podem usar o caso em CPIs futuras sobre o STF. Internacionalmente, a imagem do Brasil sofre. Aliados europeus veem Moraes como um xerife global, exportando censura. O papel da imprensa e a liberdade de expressão. A Folha de São Paulo, receptora dos vazamentos, ilustra o duplo padrão. Quando vaza contra conservadores, é jornalismo. Quando contra o establishment, é crime. Conservadores defendem que vazamentos como esse promovem accountability, essencial em democracias. Moraes, ao criminalizar, ataca a raiz da liberdade de expressão, um valor que a direita luta para preservar contra agendas progressistas. Implicações para a direita conservadora. Esse erro é uma oportunidade. Mobilize-se. Assine petições contra extradições abusivas, apoie Tagliaferro legalmente e vote em candidatos que reformem o judiciário. A vitória italiana mostra que a verdade prevalece. Deixe sua opinião nos comentários, compartilhe este vídeo com seus amigos e ajude a abrir os olhos de mais brasileiros para esse debate fundamental. Se inscreva no canal e ative o sininho, porque aqui você sempre vai encontrar a verdade que a grande mídia não mostra.